E aí não deu outra, né? O Trump já chegou, chutando a porta e tudo mais. O que aconteceu? Prejuízo na economia americana, né? Meu nome é Rosalém Oliveira e vocês estão assistindo mais um Me Diz Uma Coisa. Tem certas coisas que esse povo poderoso faz que pra gente é tão óbvio e eles fazem mesmo assim, né? Quem é que não imaginaria que você deportando ou expulsando os imigrantes dos Estados Unidos, que isso não causaria uma recessão, porque eles fazem parte da maioria do mercado de trabalho deles lá. Eles não imaginariam que isso ia acontecer ou imaginam, fazem um cálculo que pra gente parece errado, né? Que eles acham que vão perder ali, mas vão ganhar em outro lugar. E parece que tá cada vez mais difícil essa parte do vamos ganhar em outro lugar. E aí eles perdem ali e acontece o que todo mundo imaginava já que ia acontecer. Aí, ó. Políticas de Trump derrubam o valor de mercado das bolsas americanas. Matéria aqui do jornal GGN, que eu gosto bastante. Eu acho que ele é daquele jornalista, o Luiz Nassif, mas quem fez essa matéria aqui foi a Tatiane Correia. Matéria de 11 de março de 2025. Olha aí. O temor de uma recessão econômica por conta das estratégias políticas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrubou o valor de mercado das empresas com ações negociadas nas bolsas norte-americanas. Cálculos elaborados a pedido da CNN brasileira mostram que, desde a posse de Trump em 20 de janeiro, as perdas chegam a 4,328 trilhões de dólares. Espera aí, cara. Vocês sabem me dizer o que seria 4,3 trilhões de dólares? Eu não sei nem quanto que é isso, eu não sei nem imaginar. Vamos ler de novo. Ó. Cálculos elaborados a pedido da CNN brasileira mostram que, desde a posse de Trump em 20 de janeiro, aqui é 11 de março, né? Menos de 2 meses depois da posse, 20 de janeiro, as perdas chegam a 4,328 trilhões. Apenas na última segunda-feira, a perda de valor de mercado chegou a 1,6 trilhão. Então assim, já fiz uma live inteira e vários vídeos falando sobre o mercado financeiro e tal. Tá lá, depois vocês procuram aí. Tá fácil de achar. E assim, esse valor de mercado que eles falam não quer dizer que saiu do bolso do Trump 4 trilhões. Não quer dizer que esse dinheiro exista. Isso aqui é valor de mercado. Quanto que a empresa vale, o quanto que a empresa pode lucrar caso dê tudo certo na vida daquela empresa. Então, quando a expectativa com o governo daquele país está boa, vamos dizer assim, aí as ações das empresas aumentam, porque a expectativa é que a empresa vai crescer e vai lucrar mais. E aí, no contrário, quando aquele governo faz besteira e perde essa credibilidade, o valor de mercado cai. Então o valor das ações das empresas cai e geralmente a tendência é a galera querer começar a vender essas ações, né? E aí causa recessão, inflação e tudo aquelas coisas de mercado financeiro. Mas mesmo não sendo uma perda assim, uma perda real, não quer dizer que esses trilhões tenham saído dos cofres dos Estados Unidos, perderam em valor de mercado. Não tem como negar que isso não seja uma recessão na economia dos Estados Unidos. Não tem como negar que o Trump já chegou causando recessão, uma recessão grande, bem grande na economia dos Estados Unidos. Quando são consideradas apenas as 7 maiores empresas de tecnologia, Google, Meta, X, blá blá blá, a perda no mesmo período soma 2,5 trilhões de dólares. Como base de comparação, a perda do mercado acionário norte-americano desde 20 de janeiro equivale a 2 PIBs do Brasil. Ou 2,1 trilhões de dólares. Então, desde 20 de janeiro até 11 de março, os Estados Unidos perdeu em valor de mercado 2 PIBs do Brasil. PIB que é medido anualmente, né? Seria todo o dinheiro do Brasil durante 2 anos. E olha aí, ó, o Elon Musk, que naquela matéria que a gente viu lá no começo, falando que ele ficou 90 bilhões de dólares mais rico, né? Como disse na matéria, é essa mesma coisa. O valor das ações da empresa dele subiram.
Então ele ficou 90 bilhões de dólares mais rico. Quer dizer o quê? Se ele vendesse todas as ações que ele tinha naquela época, ele ia ganhar, tirando o que ele gastou, vamos dizer assim, para comprar as ações, ele ia lucrar ali 90 bilhões de dólares, né? Claro que ele não fez isso, então assim, é uma estimativa, né? Que ele ficou mais rico e tal. Então, do mesmo jeito que essa estimativa que ele ficou mais rico, tem aqui também dizendo, ó, Tesla perde 700 bilhões de dólares. Também é a mesma coisa, não saiu do cofre da Tesla 700 bilhões de dólares, mas perdeu em valor de mercado, e a Tesla continua caindo em valor de mercado, e não se vê uma forma dela recuperar isso que já perdeu. Isso que é o pior. O envolvimento de Elon Musk com o governo Trump não passou incólume. Dados do New York Times mostram que desde a eleição do republicano e a respectiva nomeação do bilionário para cortar custos do governo, a empresa Tesla perdeu mais de 700 bilhões em valor de mercado. Na última segunda-feira, dia 10 de março, as ações da Tesla caíram mais de 15% ao final do pregão, e a perda em relação ao pico do desempenho em meados de dezembro ultrapassou 50%. 50%. Rapaz, não é pouco não. De acordo com o jornal americano, os investidores acreditavam que o volumoso apoio financeiro de Musk à campanha de Trump poderia garantir vantagens à Tesla, mas tudo indica que a presença do sul-africano em Washington não se mostrou tão vantajosa assim. Ao invés de ganhar dinheiro colocando o Elon Musk no governo, eles estão perdendo dinheiro mantendo o Elon Musk lá. E Elon Musk, consequentemente, perdendo dinheiro das suas empresas também. Agora, eles falando aqui, volumoso apoio financeiro de Musk à campanha de Trump. Volumoso, né? Mas assim, como disse na matéria lá no começo, foram 700 milhões de dólares. Cara, 700 milhões de dólares. Olha aqui, a gente tá falando da empresa dele perdendo 700 bilhões de dólares. Então, assim, 700 milhões que ele doou para a campanha do Trump e deu certo. Agora, ele perdeu 700 bilhões. Então, colocar na conta aí não bate. A conta não fecha, hein, o Elon Musk. Agora, o temor é que Musk esteja menos envolvido com o gerenciamento da empresa em meio à queda expressiva das vendas dos carros e os protestos cada vez mais intensos contra o papel do bilionário na demissão de milhares de funcionários públicos e na destruição de diversos programas federais. Um Elon Musk, né, naquela conversa liberal que tem muito aqui no Brasil também, de Estado mínimo, o Estado não pode estar inchado. Aí ele chegou, né? Ele tem esse aval, chegou demitindo milhares de funcionários públicos, como eles estão dizendo aqui, destruindo programas federais de ajuda à população, tipo acabando com programas que seriam socialistas, né, na ideia deles. E chegou também botando terror, e isso criando o ódio da população contra ele e contra suas empresas. Então tem vários casos lá nos Estados Unidos, vocês não vou por aqui, mas vocês devem ter visto aí nos jornais que os carros da Tesla, a galera tá botando fogo nos carros da Tesla lá nos Estados Unidos. Botaram fogo num carro Tesla em frente ao prédio do Trump lá. Surgiu até uma foto bonita ali. E eles estão criando esse ódio. A galera tá criando esse ódio deles lá, que é o que estão mostrando aqui. Eles não estão ganhando simpatizantes, eles estão ganhando haters, na verdade, na linguagem da internet. Aí não deu outra, chegando Trump, Elon Musk, essa galera chegando, apavorando, né? Já começaram lá os protestos contra o presidente. Ah lá, traduzindo aqui pra vocês. E incrível! Traduzindo com o inglês do Eduardo Bananinha. Amazing! Februário 17, 2025. FD Presidente. É assim que o Bananinha fala em inglês? Então, traduzindo, tradução simultânea. Incrível! 17 de fevereiro de 2025. Fuck the President. Dane-se o presidente. Olha lá. Isso aqui é lá em Denver. Denver é Califórnia, né? Lá nos Estados Unidos. Na cidade de Denver, na Califórnia, tava rolando isso aqui. Ó, muito mais gente do que lá em Copacabana, hein? No carnagado flopado lá do Bolsonaro.
Olha aí, muito mais gente no protesto contra o Trump do que a favor do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. E esse ângulo não tá muito bom ainda não dá pra identificar. Não dá pra saber o tanto de gente que tinha. E aí é o seguinte, os Estados Unidos, que como diz o Thiago Leifert, é o país mais livre do mundo, como ele reage a protestos da população contra o seu governo? Quando alguém lá quer usar a primeira emenda da Constituição americana, que é a liberdade de expressão, quando alguém lá quer usar a sua liberdade de expressão para ir contra o governo Trump, ela tem todos os seus direitos segurados, certo? Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui como que é tratado quem protesta contra o Trump lá nos Estados Unidos. Olha só o Gema. E essa mina é bonzinha, hein? Nossa, não é nem algema mais, é enforca gato, mano. Olha lá. Os caras usando enforca... Nossa, que decadência dos Estados Unidos, hein, meu? Os caras não tem nem algema mais de metal. Pelo menos aqui no Brasil nós estamos melhor que eles. Os caras usando enforca gato, mano. Olha lá. Pra algemar galera que protesta. Que vergonha. Ó... Falar pra você, do jeito que tá, em 2, 3 meses já perderam 4 trilhões de dólares, né? Então até o fim do ano tem muitos trilhões pra eles perderem ainda. Quem sabe no final do ano eles vão estar amarrando a galera que protesta com aquelas borrachinhas de pão. Com aqueles araminhos de pão, de fechar o pacote de pão de forma. Olha lá, cara, prendendo, amarrando com enforca gato, meu. Que pobreza, credo. Que país pobre. Ai, odeio país norte-americano pobre. E aqui também tivemos... Vamos ver aqui o Guga Chakra da Globo News falando sobre teve um rapaz lá, universitário, imigrante, mas imigrante que foi estudar nos Estados Unidos, né? Assim como vários brasileiros, assim como gente do mundo inteiro vai estudar nos Estados Unidos. E lá na universidade ele, protestando pró-Palestina, né? Foi detido lá nos Estados Unidos, no país mais livre do mundo, que preza pela primeira emenda da Constituição, que é a liberdade de expressão. Então vamos ver a liberdade de expressão nos Estados Unidos do Trump, como é que funciona. É uma clara violação da liberdade de expressão, como o Felipe Coelho falou agora, da primeira emenda da Constituição americana, que garante liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de expressão. As pessoas nos Estados Unidos, e não interessa o status imigratório da pessoa, se ela é cidadã americana, se ela tem um green card, residente permanente, se ela tem um visto de estudante ou de trabalho, ou até se ela esteja legal nos Estados Unidos. Ela tem o direito à liberdade de expressão. Tem opinião sobre as coisas. Será? Então, isso é garantido. O que aconteceu? É o garantido. Mahmoud foi preso por exercer o direito dele de se expressar. Quer dizer, a decisão de prendê-lo pelo ICE, né, que é a Polícia Migratória, claramente viola a primeira emenda da Constituição. Pois é. Grave, ele é preso pelo ICE sendo um portador do green card, da residência permanente, sem ter tido processo, o cara tinha green card, foi deportado mesmo assim. Mesmo assim, ele é preso nesse momento. Nem green card garante mais. Agora, Trali, muitas pessoas, por exemplo, se tiver uma manifestação, né, no IU, que é a Universidade de Nova York, na Colômbia, na Harvard, em Chicago, muitos estudantes que estão com visto, estudantes estrangeiros com visto de estudante, ou mesmo que tenham o green card, qualquer um que não seja cidadão, passa a ter medo de se manifestar. Logo, eles não acreditam mais na primeira emenda da Constituição americana. Eles não acreditam que
são protegidos pela primeira emenda da Constituição americana a partir de agora. Quer dizer, isso leva a crer que muitas pessoas já encaram como algo mais autoritário nos Estados Unidos, não como uma democracia como sempre foi, que elas tinham certeza que elas poderiam se manifestar. Eu estudei na mesma escola que o Mahmoud Trali, na School of International and Public Affairs. Mas esses caras também são burros, né, meu? Eles querem protestar sem interferência do governo. Eles querem protestar livremente, sem sofrer nenhuma repressão do governo e da polícia. É só ele se vestir de branco e ir lá se juntar com os caras da Ku Klux Klan, meu. Aí ele tem liberdade total para fazer a manifestação que ele quiser e tem garantido segurança policial para ele poder expressar o ódio dele, né? Mas se não for vestido de branco, com aqueles cone branco na cabeça e umas tochas de fogo, com aquelas bandeiras com um X azul e vermelho deles, se não for assim, não pode mesmo, mano. Eu achei que os caras sabiam disso, ficaram sabendo agora. Não é que não pode protestar, não é que você não tem a liberdade, você tem a liberdade de mostrar a sua vontade de opressão. Se for para oprimir alguém mais fraco, aí você pode se manifestar. Se for contra alguém mais poderoso que você, aí não pode. Na época que eu estudei, era a guerra do Iraque. Estudantes estrangeiros e americanos protestavam contra o governo Bush e contra a guerra do Iraque. Absolutamente nenhum foi preso, deportado, nem sequer suspenso da universidade. Quer dizer, olha como mudou ao longo dessas 2 décadas aqui nos Estados na época Unidos. do Bush não tinha internet, né? Eu conversei com pessoas que conhecem o Mahmoud Khalil, que estudaram com ele na Colômbia, e deixaram claro, ele não tem nenhuma ligação com o Hamas. E isso é muito importante. Como se precisasse. Pode ter simpatia, ter ligação pro Hamas. Que ela não pode dar apoio material, coisa que ele jamais fez, mas de qualquer forma ele não simpatizava com o Hamas. Ele defendia o fim da guerra de Gaza e era crítico de Israel, como muitos americanos são críticos do Trump, foram críticos do Bush ou do Obama. É algo que existe numa democracia e que tem a garantia da proteção da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Cara, eu queria ver jornalista vindo assim, exigindo do governo brasileiro a declaração reconhecendo que os Estados Unidos é uma ditadura e que o governo Trump, como é que eles falavam do Maduro? E que o Trump é um ditador sanguinário. Essas coisas não são cobradas de ninguém, né? Só é cobrado da Venezuela. Não, porque o governo tem que se posicionar, porque tem que falar que o Maduro é ditador, que a Venezuela é uma ditadura, tudo do capeta que vem daquele lado. Mas dos Estados Unidos não é cobrado de ninguém que venha e admita em rede nacional que Estados Unidos é uma nação ditatorial. Tem um governo ditador. Não. Inclusive, a gente não vê jornalista admitindo a ditadura americana. Também vou falar pra você, o jornalista que resolver ir pra esse lado e dizer publicamente, olha o que pode acontecer com ele aqui, ó. Isso aqui foi um jornalista lá, o secretário aí de Estado tava lá dando uma entrevista, respondendo pergunta dos jornalistas. Um jornalista lá fez uma pergunta que não devia, insistiu no assunto, foi falar de coisa que o secretário não queria falar, e aí, no país mais livre do mundo, o jornalista usou sua liberdade de expressão e olha o que aconteceu com ele. Finally, I just wanted to share this morning. Get your hands off me. Get your hands off me. Get your hands off me. Answer a damn question. I look forward to answering questions in a few minutes. You know about Israel's nuclear weapons. Everybody from the ICJ. I was sitting here Olha aí. quietly, and now I'm being manhandled Ele by querendo 2 or falar. 3 people. Olha isso, mano. You pontificate about a free press. Olha isso, cara. You pontificate about a free press. Parece filme. You are hurting me. You are hurting me. You are hurting me. I'm asking questions after being told by Matt Miller that he will not answer my 3 questions. seguranças, cara, pra tirar o jornalista idoso. Wasn't the point of the May 31st statement Tá fazendo to block the pergunta que não ICJ deve orders? fazer. You blocked the ICJ orders. Please, sir, respect the process. Thank you. Oh, respect the process. Respect the process. Respeite o processo. Everybody from Amnesty International,
Olha aí, os outros jornalistas assustados também. Não sabem se fazem alguma coisa ou se não faz nada. Não sabem o que fazer, porque... Nossa senhora, ó a cara de ditador. Finally, we've worked to modernize our diplomacy. Olha aí, então, o que falta, então, para os jornalistas que encheram tanto o saco da esquerda, meu, de todo mundo da esquerda. Ah, porque tem que admitir que a Venezuela é uma ditadura, tem que admitir que Maduro é ditadura, tem que. E aí, ó, quem é que tem que admitir que os Estados Unidos é uma ditadura e não admite? Por que isso não é cobrado de ninguém, nem aqui no Brasil, nem na imprensa, nem nada? Nós estamos de olho em vocês, nós estamos vendo que vocês assistem os vídeos e não dão like e não se inscrevem. Eu vejo lá nos números lá do YouTube, um monte de gente que assiste vídeo, gosta e volta para ver outros vídeos, não estão dando like e não estão se inscrevendo. Então, agora que você tá ouvindo isso, dá o like agora, se inscreve e volta a ver o vídeo de novo, beleza?